Olá, a paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Ô glória! Gente, como eu havia prometido para todos que nos seguem aí, que acompanham de certa forma o nosso ministério, eu havia prometido o vídeo do testemunho, isso mesmo. Antes que fosse aí oficializado o nosso videoclipe, eu iria trazer esse vídeo para edificar muita gente. Eu creio que vai levantar muita gente. Então, pessoal, eu quero contar um pouquinho da minha história. Eu, para quem não me conhece, eu sou a cantora Kelly Alencar e nasci e me criei no Evangelho, tive uma boa educação, uma boa formação de caráter. Graças a Deus a minha família é uma família mais do que abençoada. Desde já eu quero louvar a Deus pela vida de toda a minha família. E fui uma pessoa que cresceu na igreja, como já falei, mas no decorrer da minha história e no decorrer dos anos eu passei a fazer algumas escolhas erradas. E antes de fazer essas escolhas, Deus sempre usou pessoas, profetas, para dizer os planos de Deus sobre a minha vida, o que Ele tinha comigo. E de certa forma, por um desentendimento no reino espiritual, eu acabei fazendo algumas decisões que levaram a algumas consequências. E é o que eu quero dizer aqui, e quero titular esse testemunho sobre o tema, e falando sobre esse seguinte tema, cativeiro psicológico. Isso mesmo. Eu vivi muitos anos em um cativeiro psicológico. Eu escolhi isso porque eu sei que principalmente a massa feminina, as mulheres, muitas mulheres no nosso mundo afora, aqui no nosso país, em todo o mundo, vive em um cativeiro psicológico. Que é isso, cativeiro psicológico? Sim, existe. E provo também na Bíblia, porque não existe nada melhor do que falarmos algo ou de algum assunto baseado na Bíblia Sagrada. E por isso estou com ela aberta aqui. No livro de 1 Samuel, nós vamos encontrar a história de uma mulher. Qual é a mulher? Na verdade, de duas, né? Porque elas estão entrelaçadas na mesma casa, na mesma família. Uma se chama Ana e outra Penina. Todo mundo sabe que Eucana tinha duas mulheres. A primeira Ana, a segunda Penina. Porém, tinha um diferencial entre elas duas. O que Ana não podia gerar, já Penina já tinha possibilidade de gerar. Mas a Bíblia diz assim: e a sua rival, Penina, excessivamente provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ou seja, a Penina, ela todos os dias irritava a Ana por uma impossibilidade. Isso se chama cativeiro. A partir do momento que eu dou ouvido para aquilo que alguém está falando e de certa forma jogando na minha cara aquelas minhas impossibilidades. Você não pode, você não tem, você não é capaz. E eu me deixo motivar por essas palavras que são negativadas aquilo que Deus tem para minha vida. Automaticamente eu estou vivendo em um cativeiro psicológico. Por quê? Porque aquilo que poderia reger a minha vida, falando de algo melhor, o que está sendo regido agora é um pensamento e uma verbalização negativada sobre a minha vida. Então Ana, ela viveu isso, um cativeiro psicológico, onde todos os dias a sua companheira rival, Penina, que ela poderia muito bem ter sido um canal de bênção para a vida de Ana, poderia ter subido a Siló para sacrificar com Ana, dizendo: não, minha amiga, você vai gerar, nós vamos orar e Deus vai te ouvir. Não, ela preferiu o quê? Preferiu perseguir com as suas irritações sobre a vida de Ana. E Ana, por muito tempo, vivia cabisbaixo, sem perspectiva, porque a intenção de Ana era sempre gerar um filho. Então Ana viveu em um cativeiro psicológico. Amém. Finalizo aqui. Quem era o cativeiro de Ana? O que tornou o cativeiro de Ana? Foi Penina, por conta que ela jogava na cara de Ana todos os dias as suas impossibilidades. Ok. Ana viveu em um cativeiro psicológico. Agora, se você for ler lá no livro
O mesmo livro de 1 Samuel, no capítulo 25, no versículo 18, você vai encontrar a história de uma mulher também chamada Abigail. Já essa mulher, a Bíblia diz que ela era formosa e de bom entendimento. Uma mulher sábia, uma mulher digna. Mas a Bíblia também vai dizer que o seu esposo Nabal era o contrário de Abigail. A Bíblia diz que Nabal ele era insensato, ele era maligno em todas as suas obras. E é sobre essas duas mulheres que eu quero falar nesse momento, testificando do que eu vivi. Abigail vai viver no cativeiro psicológico mais profundo ainda, porque ela não trata-se de uma rival, de uma amiga, de uma suposta segunda esposa do seu marido, não. Agora Abigail vai ter que lidar com uma identidade diferente da dela, que é do seu esposo. Porque se a Bíblia faz questão de destacar que Abigail era uma mulher bela e de bom entendimento, a Bíblia está dotando e notando a qualidade de Abigail. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia destaca a qualidade de Abigail, a Bíblia também destaca a personalidade do seu esposo Nabal, que a Bíblia diz que ele era maligno em suas obras. Ou seja, Abigail agora vai ter que se conviver, se permitir conviver com alguém que tem uma identidade totalmente diferente da dela. Isso, ok. Então o que eu quero falar para vocês é que eu vivi muito tempo da minha vida, eu quero basear nesses dois textos aqui, nessas duas histórias dessas mulheres, porque eu também sou uma mulher e nada melhor do que falar de uma mulher que viveu isso. Essas mulheres aqui, elas viveram um psicológico totalmente machucado, por conta da convivência com alguém que não tinha o mesmo foco, né? Nós sabemos que Ana queria gerar, mas tinha alguém que todos os dias jogava na cara dela que ela não podia. Abigail vai ter que conviver com alguém com uma identidade diferente da dela. Então eu vivi isso, baseado no texto. Eu quero agora começar falando a minha história. Gente, eu vivi em um cativeiro psicológico extenso por muitos anos, aonde alguém colocou uma rédea em mim e eu tinha que ser aquilo que aquela pessoa queria que eu fosse. E de certa forma, no decorrer do tempo, eu me deixei influenciar e a minha essência foi tendo foi só caindo a minha essência, a essência de Cristo, e eu comecei a ser totalmente aquilo que aquela pessoa queria que eu fosse. E foi onde o Senhor começou a cobrar. É isso mesmo. E o que eu quero dizer para você que me escuta nesse momento, o que eu vivi, eu sei que tem muitas mulheres que estão vivendo, tem muita gente que está vivendo, aonde uma amiga, talvez, um tio, não sei, alguém da sua família está dizendo para você, não, você é incapaz de fazer isso, você não vai conseguir, você não vai caminhar, você não vai prosperar, você só é alguém porque eu estou aqui do teu lado. Você só está vivo porque Deus está contigo. E eu, de certa forma, no decorrer desses anos, nenhum cativeiro, eu orava muito por essa pessoa, para que Deus mudasse essa pessoa. Só que eu entendi que Deus não muda ninguém sem que antes alguém queira. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio de escolhermos o que nós queremos. E a partir do momento que eu, de fato e verdade, não quero, Deus também não vai interferir naquilo. Quando eu passei a mudar a minha oração pedindo socorro, porque eu não aguentava mais aquele cativeiro, aonde eu fui muito instigada, aonde alguém sempre dizia, porque tudo que tu começa não dá certo, tudo que tu faz não dá certo, tu só faz as coisas porque alguém te manda, tu só é alguém porque eu tô aqui do teu lado, tu só sabe de alguma coisa porque eu te ensino, sendo que na verdade quem rege a nossa vida é Deus. Então, se tem alguém que está te tornando cativo de comentários negativos ao teu respeito, não se permita ser cativo dessa pessoa ou desses comentários. Saia desse cativeiro hoje.
porque Deus tem um plano lindo na tua vida. E quando eu me dei conta que Deus tinha algo comigo, e que os projetos e os planos de Deus que Ele havia me prometido quando ainda criança, não estava perdido ou jogado no vento, eu mudei a minha oração. Como? Falei, Deus, me socorre. Eu fiz uma escolha errada, Senhor. E hoje estou pagando alto preço. Mas me socorre, me tira desse cativeiro. E Deus entrou em cena, com todo, eu acredito que todos os seus anjos, e quebrou aquele cadeado. Para a glória de Deus, hoje eu estou livre. Por isso que eu escolhi esse ambiente. Esse ambiente, ele traz um ar de liberdade, não é isso? Você está vendo aí muitas plantas, né? É ligado à natureza, que traz aquele ar de liberdade, que é assim que eu me sinto hoje. Um pássaro que saiu de uma gaiola. Então entenda, você mulher que está aí sofrendo cativeiro, se é esposo, se é amigo, se é irmão, se é alguém da família, se é irmão de igreja, entenda, todo cativeiro tem um fim. O cativeiro de Ana teve um fim quando ela fez o quê? Ela tomou uma posição. Ela se levantou. Foi o que eu fiz. Eu me levantei e mudei a minha oração. Falei, Deus, isso aqui não está te agradando. Porque aonde eu estava, não estava agradando a Deus. Eu pensei que eu estava agradando. Mas Deus falava sempre, não está me agradando. Porque é um ambiente de pecado onde eu não estou. E eu falei, então Deus, me tira daqui, me socorre daqui. Eu quero ser quem eu sou. A essência que o Senhor colocou em mim. E foi daí então que Deus começou a movimentar as águas ao meu favor. Criou uma situação e me tirou daquele cativeiro. Então Ana, a partir do momento que ela se levantou, Deus tirou ela daquele cativeiro psicológico. Quando ela entrou na sinagoga para adorar, que ela orou, pediu, ainda que o sacerdote não reconheceu que era uma súplica, uma petição, ele até confundiu com uma embriaguez, mas Ana sabia do que ela estava pedindo e do propósito com que ela estava ali clamando. A partir do momento, a Bíblia diz que o semblante de Ana mudou. Mas para o teu semblante mudar, para a tua vida mudar e o teu cativeiro se abrir, você precisa entender que você precisa tomar uma decisão, um posicionamento diante de Deus. Aí ele vai ver de fato e verdade que esse cativeiro não é para você e que você não quer ficar nele. Entenda, eu pensava que a minha cela tinha um dono e eu pensava que aquele dono tinha a chave, só que eu estava enganada. A cela pode até existir, mas a chave quem tem é Deus. Deus quer te tornar livre. Ele abriu a porta daquele cativeiro e abriu de uma tal forma que eu saí correndo e agradecendo e louvando a Ele. E hoje eu estou aqui viva. Então, acerca do que eu falei, Abigail, como eu citei aqui, viveu em um cativeiro psicológico onde ela tinha que lidar com uma identidade totalmente diferente da dela. Não é fácil. Mas a Bíblia diz também que Abigail teve um posicionamento. A Bíblia diz que apressadamente ela pegou tudo que tinha na sua cozinha e foi lá levar mantimento para Davi. E quando ela voltou, que amanheceu o dia que ela contou para Nabal, a Bíblia diz que o próprio Deus feriu Nabal. Ou seja, todo cativeiro tem um fim. Deus, ele tem um plano lindo e excelente para a tua vida. Não permita que ninguém te torne cativo mentalmente, porque Deus ele tem um plano lindo na tua vida. Eu me tornei cativa porque eu ouvia, como Ana ouvia excessivamente, comentários negativados ao meu respeito, aonde tu não pode pregar, tu não vai cantar, tu não pode glorificar desse jeito. Então, de certas formas, eu não podia me pronunciar porque eu estava em cativeiro. Mas quando Deus teve misericórdia de mim, Ele me libertou e hoje eu estou livre. O meu testemunho ele vai estar totalmente completo, porque eu também estou lançando um livro. E o tema do livro é Saia desse cativeiro hoje. Saia desse cativeiro hoje. Aí, por que sair do cativeiro? Aí é onde entra o título do nosso single, do nosso videoclipe que está saindo agora. Porque você está vivo.
Se você está vivo até hoje é porque Deus tem um projeto na sua vida. Não deixa ninguém colocar rédea em você e dizer assim, você tem que fazer assim, saindo dos propósitos de Deus. Não permita isso. Não permita isso. Porque vai chegar um momento em que Deus vai cobrar. E Deus, ele requer de você integridade, fidelidade, santidade, separação. E hoje eu estou vivendo para a glória de Deus as promessas dele na minha vida. Por quê? Porque eu dei a liberdade para ele trabalhar no meu cativeiro e me tirar de lá. Eu sei, talvez tenha alguém que nesse momento talvez esteja até chorando, dizendo, meu Deus, eu não tenho vivido eu tenho vivido o que alguém está querendo que eu viva. Eu não estou sendo eu, porque alguém está botando em mim, colocando em mim um personagem que eu não sou. Não permita isso. Não permita. Deus já traçou um caminho certo para você. Você não é um personagem de engano. Você é um personagem verdadeiro. Deus já escolheu você para ser o protagonista da sua própria história. Então não permita ninguém monitorar os teus pensamentos e fazer com que você fique com o semblante baixo, entristecido. Não. Não permita isso. Viva os projetos de Deus como eu estou vivendo. Porque todo cativeiro tem um fim. Saia desse cativeiro hoje. Porque você está vivo em nome de Jesus. Fique na paz. Um beijo para todos. Espero ter ajudado muita gente. E eu sei que isso vai levantar muita gente em nome de Jesus.